Dave Grohl é uma das personalidades mais marcantes das últimas décadas, seja com o Foo Fighters, seja com a sua presença em si em vários projetos. E a trajetória dele tem muitas histórias que você não tem a menor ideia. E é exatamente isso que eu vou contar nesse vídeo. Presta atenção. Um dos livros mais incríveis que eu li nos últimos anos é O Contador de Histórias, do Dave Grohl, né? Memórias de Vida e de Música. E é exatamente isso. É um livro espetacular no qual o Dave Grohl ele conta em primeira pessoa tudo o que aconteceu com ele no Nirvana, até os dias atuais no Foo Fighters. Conta também da infância e da adolescência dele, dos tempos em que ele foi uma figura tarimbada na cena hardcore americana. É um livro espetacular, contado com uma sinceridade que chega a ser desconcertante. Não perca essa oportunidade de tomar contato com a vida e com a obra de um dos caras mais legais do show business e um dos artistas mais talentosos de todos os tempos. Eu recomendo. Meu amigo e minha amiga, não tem como se ignorar qualquer coisa que o Dave Grohl faça. Não tem, simplesmente não tem. Ele se tornou uma das personalidades mais incrivelmente marcantes das últimas décadas. Tem um trabalho sensacional, e eu vou falar disso a respeito nesse vídeo. E eu vou contar muitas histórias, vou passar a vocês muitos fatos que você certamente desconhece a respeito da trajetória musical e de vida do Dave Grohl. Evidentemente que primeiro você vai fazer sua inscrição aqui no canal, você vai visitar a nossa loja que tem uns produtos muito legais, como essa camiseta aqui, ó. Tá vendo? Evidentemente que com o sucesso do Foo Fighters, muita gente começou a torcer o nariz pro Dave Grohl, né? Porque enquanto a banda era a queridinha de um underground, ok, tudo bem, né? Só que aí aconteceu o estouro com Nirvana, aconteceu o enorme sucesso do Foo Fighters, e isso deixou muita gente ressentida. Então virou uma vergonha dizer que se gosta de Foo Fighters, até porque a banda acabou extrapolando o público que gosta de rock e virou uma atração pop, né? E muita gente não gosta de Foo Fighters, muito bobagem, os discos são muito bons. Eu vou falar a respeito deles ao longo aqui desse vídeo. Eu sempre falo em outros vídeos de que muitas histórias de sucesso, elas acontecem por pequenos fatos, por pequenos acontecimentos que desencadeiam exatamente toda essa trajetória. E no caso do Dave Grohl não foi diferente, porque ele teria certamente sido um menino comum, como todos os outros, se ele não tivesse se apaixonado, mas de uma maneira arrebatadora, por esse álbum aqui, ó. 2112, né? O que a gente chama aqui no Brasil de 2112, do Rush. E ele se apaixonou por esse disco aos 8 anos de idade. 8 anos. E você sabe muito bem que quando você é moleque e você adquire uma paixão, você leva isso para a vida toda. E no caso do Dave aconteceu isso. E também, quando ele era moleque, logo depois que ele descobriu esse disco, ele descobriu John Bonham. Pois é, ele se tornou absolutamente fanático pelo batera. Inclusive, ele tem o símbolo do John Bonham tatuado no ombro, pra você ter uma ideia. E aí, como todo moleque apaixonado por música, o caminho natural é formar bandas com os amigos, né? E é isso, e ele fez essas bandinhas, né, enquanto adolescente e tal. E lá pelos 16, 17 anos, ele largou uma banda punk que ele tocava, chamada Dan Bramage.
né? Que era uma brincadeira com a palavra brain damage, com as palavras brain damage, com o termo. Então a banda era Dan Bramage. E ele largou essa banda punk no início de 1987. Presta atenção que a cronologia é importante. E ele largou essa banda para entrar num grupo um pouquinho mais famoso dentro da cena underground americana, que era o Scream. Inclusive, o Dave Grohl, ele mentiu a respeito da idade dele para ele poder entrar na banda. Ele na verdade, ele tinha 17 anos, mas ele falou que ele era maior de idade. E aí ele fez o teste, ele entrou na banda. E, na verdade, o Scream, ele começou a se destacar um pouco mais naquela cena underground americana, com a entrada do Dave Grohl. Inclusive naquela cena, eles já eram meio famosos ali na cena underground de Washington. E aí, eles começaram a gravar vários álbuns, e foi mais ou menos nessa época que o Dave Grohl ele já mostrou que ele tinha certo dote, vamos dizer assim, para vocalista. Tanto que inclusive tem um álbum do Scream chamado Fumble, que eu tô atrás desse disco há muito tempo, não consigo encontrar, uma hora eu acho. E nesse disco, que é um disco de 1989, o Dave Grohl aparece cantando numa canção chamada God's Look Down. E aí, quando as coisas pareciam que iam começar a melhorar, do nada o Scream acabou. Do nada, acabou no ano seguinte. Inclusive acabou com a saída do baixista Skeeter Thompson, que era meio o cara que coordenava tudo ali, cara. E o Dave Grohl ficou meio perdido, sem saber o que fazer. E aí você sabe muito bem que ter contatos na vida é uma das melhores coisas, né? E aí, num dos últimos shows do Scream, antes do término, um amigo do Dave Grohl, grande amigo, que era o guitarrista vocalista do Melvins, né? O Buzz Osborne. Ele levou outros dois amigos dele para assistir a esse show do Scream. E esses dois amigos eram Kurt Cobain e o Chris Novoselic. Os dois gostaram do show, aquela coisa toda. E aí, quando acabou o Scream, o Buzz Osborne chegou pro Dave Grohl e falou: ó, aqueles dois amigos que eu levei, cara, eles caras eram do Nirvana, eles estão precisando de um batera. E passou pro Dave Grohl os telefones do Kurt e do Chris para ele. E aí ele fez um teste, né? Ele agendou um teste, ele foi lá para Seattle, fez o teste e foi aprovado. E é curioso, sim, porque o Dave Grohl já declarou que ele ficou muito espantado quando ele foi fazer o teste, cara, porque os caras não pareciam absolutamente em nada daquilo que ele tinha ouvido no Bleach, né? Que era o primeiro disco do Nirvana. E aí você sabe muito bem que aí veio... eu já contei isso até num apóstolo que você não sabe a respeito do Nirvana, eu já contei. Aí vieram aquelas gravações das demos para o Nevermind, aquela coisa toda que você já sabe. Disco que inclusive eles gravaram lá no Sound City, lá em Los Angeles. Já contei essa história toda. Aliás, eu recomendo muito que você assista o documentário que o próprio Dave Grohl fez em 2013, o Sound City, tá? Recomendo muito. E aí você sabe muito bem, o Nirvana estourou, tal. Então, durante todo aquele sucesso do Nevermind, o Dave Grohl, ele começou a gravar em fitas cassete as suas próprias músicas, que depois ele acabou reunindo numa fita cassete só, batizada de Pocket Watch. E ele lançou essa fita cassete por um selo pequenininho independente chamado Simple Machines, e ele usou o pseudônimo de Late com um ponto de exclamação. Ninguém sabia que era o cara. E uma das músicas dessa fita é uma canção chamada Color Pictures of Marigold. Essa música, o próprio Kurt Cobain, ele fez questão de ajudar o Dave Grohl a terminar essa música, sem querer crédito nada, porque ele gostou muito dela. A ponto, inclusive, mais tarde,
essa música ela foi regravada pelo Nirvana e foi lançada como uma espécie de B-side do single de Heart Shaped Box. E, inclusive, essa música, ela ficou só Marigold, né? E ela foi incluída nessa edição aqui, ó. Nessa edição especial dupla do In Utero, do Nirvana, tá? Que tem uma seção aqui que é B-Sides e Bonus Tracks. E tem aqui Marigold. Essa música tá aqui, nesse disco. Recomendo que você adquira essa edição aqui. Além dessa música, o Kurt Cobain, ele adorava uma outra música do Grohl, que chamava-se Alone plus Easy Target. A ponto, inclusive, quando ele ouviu essa música, ele até, na época, ele disse no ambiente interno da banda que ele sentia até um certo alívio, porque essa música era tão legal, e isso deu um alívio para ele, por saber que não era só o Kurt que ficaria responsável pelas composições do Nirvana, que o Dave Grohl teria todas as condições de acrescentar um material novo, né? Inclusive, ele falou isso pro Dave Grohl, inclusive sentado na banheira, depois de ele ter ouvido essa música pelos fones. E o Dave Grohl, ele contribuiu muito para uma música, por exemplo, desse disco aqui, que é a Scentless Apprentice. O riff dessa música é do Dave Grohl, tá? Pra você ter uma ideia. E foi durante a turnê que o Nirvana estava fazendo na Europa em 1994 que o Dave Grohl percebeu que o Kurt Cobain estava muito mal. Muito mal. E aí o que acontece? Ele resolveu aproveitar o tempo livre, né? O Grohl. Quando eles voltaram para Seattle, ele alugou um estúdio por uns 3 dias, chamou o Chris Novoselic e eles gravaram ali várias canções. E essas canções, elas foram reaproveitadas mais tarde, exatamente quando o Grohl concebeu o Foo Fighters. Por exemplo, são dessa época canções como Big Me, February Stars, Exhausted e uma outra chamada Butterflies. Todas essas músicas que estão no primeiro disco do Foo Fighters, aqui, ó, esse disco aqui, ó, tá? Eles já estavam aparecendo nessas gravações. Já vou falar aqui a respeito desse disco, calma lá. E, inclusive, no último dia de estúdio, o Kurt Cobain apareceu e eles gravaram a última música do Nirvana, que é aquela You Know You're Right. Você já sabe. E aí, o Kurt Cobain morreu. E o Dave Grohl ficou perdidaço, cara. Perdidaço. E para não cair ainda mais em depressão, o que aconteceu? Ele alugou um estúdio meses depois da morte lá do Kurt, e ele gravou uma demo com umas 15 músicas, em que ele tocou todos os instrumentos e fez todos os vocais, com exceção de uma canção, não, minto, foi uma canção chamada Ecstatic, em que quem tocou o solo de guitarra foi o Greg Dulli, que é o líder de uma banda muito legal chamada Afghan Whigs. Vocês têm que conhecer. E essa demo, com 15 músicas, foi completada em uma semana. Uma semana. E, pra você ter uma ideia, cada música demorou 45 minutos para ser totalmente gravada. Ou seja, com todos os instrumentos e com os vocais. Rapidinho. E curiosamente, cara, a demo, ela tem a mesma ordem do disco. Incrível, né? A única exceção é uma canção chamada I'll Stick Around, em que o Dave Grohl, ele dobrou os vocais, né? Aliás, algo que todo mundo faz sempre, né? E ainda faz. A pessoa canta
grava numa pista e depois ela dobra esses vocais num outro canal para sobrepor. Todo mundo faz isso. E ele colocou uns efeitos de voz numa canção chamada Floaty. E para você ter uma ideia, dessa demo, a grande maioria das canções eram do período em que o Dave estava no Nirvana. As únicas canções que surgiram depois da morte do Kurt Cobain foram This Is a Call, aquela I'll Stick Around, que eu falei para vocês, a Ecstatic, e uma outra chamada Watershed. Essas vieram depois da morte do Kurt Cobain. E as letras dessas músicas foram compostas exatamente no estúdio, ali durante a gravação. Tipo, uns 20 minutos antes de gravar uma música, o Dave foi lá e fez a letra para já cantar imediatamente. Essas letras, se você for analisar bem, elas não fazem muito sentido, tá? Não tem, pelo menos para nós, né? Faz sentido pro Dave, né? Principalmente uma música chamada Big Me, que ele escreveu para a sua então esposa, a Jennifer Youngblood, né? Que era fotógrafa, e essa música até hoje é a favorita do Dave Grohl no disco. Inclusive, anos depois, o Dave Grohl, ele disse que a This Is a Call era uma canção em agradecimento a todo mundo legal que ele tinha conhecido até então. E que a Watershed era uma homenagem ao baixista do Fire Hose, o Mike Watt, e também ao amor que o Dave sentia por todo o punk hardcore que foi da velha guarda, que foi super importante na formação dele. Você sabe, você viu que eu estou falando muito desse primeiro disco, mas eu não mostrei praticamente, porque tem uma historinha antes que eu quero contar e que pouca gente sabe. A intenção inicial do Dave Grohl era pegar essa demo e fazer uma prensagem de 100 LPs e 100 fitas cassete e distribuir para os amigos, aquela coisa toda. E aí, na cabeça do Dave Grohl, surgiu a ideia de que o futuro dele seria se tornar o baterista de outras bandas, cara, de outros artistas. Inclusive, teve uma época que ele chegou a integrar, provisoriamente, a banda do Tom Petty and the Heartbreakers, porque ele fez alguns shows substituindo o batera original da banda, que era o Stan Lynch. Mas aí o Dave recusou a proposta que o Tom Petty fez. E também tem uma história que pouquíssima gente conhece. Ele quase foi parar no lugar do Dave Abruzzese, que era o batera do Pearl Jam. Depois, e o Dave, ele fez alguns shows, uns poucos shows, tocando bateria com o Pearl Jam numa turnê australiana, em 1995. E ele só não foi efetivado no Pearl Jam porque a banda já tinha contratado o Jack Irons, que era aquele batera do Red Hot Chili Peppers, que ele não pôde ir nessa turnê australiana, porque senão o Dave Grohl teria entrado no Pearl Jam. Já imaginou? Seria legal, hein? E aí então veio uma grande surpresa. O Gary Gersh, que tinha sido o diretor de artista daquele setor de A&R, né, que a gente chama de artista e repertório, do Nirvana, na época né, que a banda ainda existia, esse Gary Gersh, ele assumiu a presidência da gravadora Capitol. E ele ouviu a demo e ele ofereceu um contrato para o Dave fazer um disco pela Capitol. Vamos fazer tal. Só que tem uma coisa, o Dave Grohl, ele não queria ser um artista solo. Não queria botar o nome dele na carreira. Então o que acontece? Ele chamou um amigo dele dos tempos de Germs, né, que ele tinha tocado também no Germs, que era o guitarrista, o Pat Smear, que é o guitarrista que aparece no Unplugged,
do Nirvana. Você lembra disso? E além disso, o Dave, ele contratou 2 músicos de uma banda que estava acabando, chamada Sunny Day Real. Então ele contratou o batera, que era o William Goldsmith, e ele contratou o baixista, que era o Nate Mendel. E aí tem um detalhe que quase ninguém sabe. A demo não foi regravada. Pois é, meu amigo. A gravadora julgou as músicas tão boas, que mesmo com a banda montada, nada foi regravado. Então o que você ouve aqui no disco de estreia do Foo Fighters, né, o auto-titulado disco de estreia de 1995, é a demo com o Dave Grohl tocando todos os instrumentos, com aquela exceção do Greg Dunn, e fazendo os vocais. A gravadora julgou que as músicas estavam tão boas que elas só precisavam ser remixadas. Então a gravadora contratou uma dupla chamada Rob Schnapf e o Tom Hotrock para remixar as canções e soltaram o álbum exatamente como você ouve aqui, né? Inclusive o Dave Grohl, ele escolheu o nome Foo Fighters, já vou explicar o significado, mas ele escolheu ter um nome, mesmo ele tendo gravado todos os instrumentos, porque ele queria fazer exatamente como um dos seus ídolos, que é o Stuart Copeland, o ex-batera do Police, que ele tinha lançado discos com um alter ego chamado Clark Kent, que inclusive lançou esse disco aqui, ó, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Isso aqui é um disco raríssimo, que é o projeto do Stuart Copeland, o Clark Kent. Tá vendo? Ó a capa, que legal. Em letra K. E o que é o mais interessante, é um disco de 10 polegadas. Ele é um intermediário entre o compacto de 7 polegadas e um LP de 12 polegadas. E esse disco, além de ser muito raro, essa edição é mais rara ainda, porque olha só. Olha que demais. Né? Mostrando pra vocês aqui, ó, curiosidade de um disco realmente muito raro. Então o Dave, ele lançou como Foo Fighters porque ele queria fazer exatamente como o Stuart Copeland, que tinha lançado esse disco aqui com esse pseudônimo de Clark Kent, um K. E ok. E aí o nome Foo Fighters, ele veio do termo que os pilotos de aviões da Segunda Guerra Mundial usavam para designar os UFOs, né? Os objetos voadores não identificados que eles viam nas missões dele, né? E essa capa aqui, ó, inclusive, ela foi fotografada exatamente pela mulher do Dave Grohl na época, a Jennifer Youngblood, tá? Aliás, essa pistola aqui, ela tem um motivo para eu estar aqui, cara. O Dave sempre foi muito fã de ficção científica. E na verdade, essa pistola aqui é um modelo de pistola desintegradora que era usada nos filmes daquela série Buck Rogers, né? Que a molecada não vai lembrar disso, evidentemente. E na época que esse disco foi lançado, muita gente chiou, muita gente criticou o fato dele ter colocado uma arma na capa, sendo que o Kurt Cobain tinha se suicidado, né, com um tiro de espingarda. Olha, meu, é impressionante como o pessoal problematiza, né, certas coisas, né? E evidentemente que isso nem passou pela cabeça do Dave Grohl, mas assim, muita gente chiou contra isso. E a gravadora também, ela exigiu que no encarte desse primeiro disco tivesse a foto da banda, tá vendo?
Aqui, ó. Embora ninguém, com exceção do Dave, tenha gravado nesse disco, tá? Então esse disco é, na verdade, a demo na ordem em que ela foi gravada e remixada. Eu não sabia disso, né? E aí a gravadora forneceu uma verba de $60 mil para que fosse feito um clipe. E aí foi escolhida aquela canção I'll Stick Around, né? Que o vídeo, né, que você já conhece, ele foi dirigido, sabe por quem, cara? Pelo baixista e também vocalista do Devil, o Gerald Casale. Pois é, cara. E o clipe, você vai lembrar que ele tem um vírus no clipe, né? Que era o vírus do HIV na época. E na verdade, esse vírus, ele seria a Courtney Love gorda no clipe. Eles iam colocar a Courtney Love gorda como se fosse um vírus. E aí, evidentemente, que o Dave Grohl vetou essa ideia, que o Gerald Casale tinha enlouquecido com essa história. E esse disco teve um outro clipe também que fez muito sucesso, foi o Big Me, né? Que era uma paródia daqueles comerciais de bala, de chiclete e Mentos. E por que eu tô falando isso? Porque esse clipe, ele gerou mais um exemplo de como a estupidez dos fãs não é uma exclusividade do Brasil. Por quê? Porque na turnê do disco, quando esse clipe já tinha feito sucesso, toda vez que a banda tocava essa música no palco, os fãs atiravam essas balas, esses chicletes, Mentos, nos caras da banda. E atiravam com força. E isso machucava os caras, os integrantes da banda. Tanto que, inclusive, quando chegou na metade da turnê, eles tiraram essa música do repertório dos shows. Porque eles eram o tempo inteiro bombardeados. Pô, era o Mentos, pra quem sabe, é uma bala meio dura, um chiclete meio duro. Eles eram bombardeados com isso, cara. E a música ficou um tempão fora do repertório da banda, cara. Só voltou quando a coisa toda se acalmou, as pessoas esqueceram do clipe e eles botaram de novo a música no repertório. Não sabia disso, né? Pois é. E aí foi durante exatamente essa primeira turnê, que durou mais ou menos... durou mais de um ano, né? Por causa do sucesso do disco, que o Dave Grohl e a banda, eles gravaram uma versão muito legal, sabe do que, cara? De Down in the Park, do Gary Numan. Pois é, eu sugiro que vocês vão atrás dessa versão, que é muito legal, tá? E foi durante esse tempo também, cara, que ele e a mulher dele, a Jennifer, eles participaram, cara, de um episódio da terceira temporada do Arquivo X. Um episódio chamado Pusher. Não sei se vocês vão lembrar, ou quem tem a caixa com os DVDs, pode ver que tem a participação do casal nesse episódio. E aí, depois dessa turnê, depois dessa coisa toda, veio aquela que é a terrível tarefa para quem lança um primeiro álbum de sucesso, que é fazer um segundo álbum de sucesso. E aí que o negócio, que a gente chama de a síndrome do segundo disco, que é um negócio que já enterrou a carreira de muita gente. E aí, para piorar essa tensão, que é você gravar um segundo álbum depois que você estoura com o primeiro, o Dave, ele se comprometeu a fazer a trilha sonora de um filme e tinha que entregar isso rapidinho, porque era um filme que seria lançado em 1997, foi lançado em 1997, e ele tinha um prazo muito curto para entregar a trilha desse filme, que era um filme chamado Touch, que inclusive, filme dirigido pelo renomado diretor Paul Schrader. E foi uma trilha sonora que ele retomou aquele pseudônimo do Late, que ele tinha usado naquela fita cassete. E nessa trilha ele também tocou e gravou praticamente todos os instrumentos. E ele teve que deixar essa trilha sonora pronta
em 2 semanas. Toda essa tensão, toda essa pressão desagou aonde, cara? Desagou em brigas dentro do estúdio na hora do Foo Fighters gravar o segundo álbum. E assim, surgiram desavenças muito sérias entre o Dave Grohl e o batera, o William Goldsmith. Porque o batera, ele reclamava o tempo todo, de, entre outras coisas, de que ele tinha que fazer 96 takes de uma mesma música. E quando eu tô falando 96 takes, eu não tô brincando. Foi isso mesmo. Teve música que o William Goldsmith teve que fazer 96 takes da bateria dele. E acredite, ele fez isso por 13 horas ininterruptas. Meu, o cara enlouqueceu. Ele, inclusive, depois eu vou contar o desfecho dessa história. Ele contou que ele acreditava piamente que o produtor do segundo disco, que era um cara chamado Gil Norton, e o pessoal da gravadora, na verdade, queria que o Dave Grohl gravasse de novo todas as baterias desse segundo disco. E a insatisfação ali era tamanha dentro do estúdio, que, para você ter uma ideia, o Dave, ele pegou as fitas das músicas do disco, ele pegou praticamente o disco que já estava pronto com uma pré-mixagem, que não era ainda definitiva. Ele levou para casa dele, ele ouviu e ele achou tudo uma merda, a ponto, né, de ele ter lá na casa dele composto mais músicas para substituir algumas que ele não tinha gostado, e regravou tudo sozinho, né? Aliás, ele gravou essas músicas novas sozinho, né? Como sempre ele tinha feito. Inclusive uma delas chama-se Walk After You, que entrou no disco, inclusive. E aí, meu amigo, vou contar uma história para você que você certamente não sabe. O Dave fez uma tremenda de uma sacanagem. Ele levou a banda inteira para regravar todas as músicas do disco, mais algumas que ele tinha feito depois. Só que ele levou a banda inteira para regravar e não avisou o batera, o William Goldsmith. Quando o batera soube dessa trairagem, ele pediu demissão na hora. E vou dizer uma coisa para você, meu amigo e minha amiga, até hoje o Dave sente uma imensa vergonha pelo que ele fez, cara. Ele, inclusive, ele disse para alguns amigos dele que ele queria que o cara continuasse no Foo Fighters, mas só para os shows, né? Ele se sente muito envergonhado por conta dessa trairagem, que foi um negócio realmente horroroso, falta de ética total. E aí, em 1997, saiu o, né, fatídico segundo álbum da banda, que é o The Color and the Shape. E o alívio foi enorme quando esse disco se tornou um outro grande sucesso de vendas, e também principalmente porque o disco foi muito bem aceito nas rádios americanas, por causa de Everlong, que foi inclusive uma música que ela foi composta a partir de uma jam session que os caras da banda fizeram a partir do riff de uma canção do Sonic Youth chamada Schizophrenia. Esse riff foi o ponto de partida dessa jam, que acabou virando a canção Everlong.
E se você ouvir o riff inicial, tem muito a ver com Sonic Youth mesmo, né? Inclusive, mais tarde, o Dave Grohl retrabalhou essa música toda. Inclusive, ele retrabalhou essa música, cara, na época que ele estava dormindo na casa de um amigo dele, num saco de dormir. Por quê, cara? Porque ele tinha se separado da Jennifer, né? E ele estava super apaixonado, na época, pela guitarrista, vocalista de uma banda chamada Veruca Salt, que era uma moça muito bonitinha, chamada Louise Post. Inclusive, a Louise, ela até gravou uma participação nessa canção pelo telefone, dá para você ouvir na gravação. E aí, uma outra música que fez muito sucesso desse disco foi My Hero, né? Que era uma música, que era uma crítica àquela idolatria cega que o Dave viveu na época do Nirvana, inclusive aquela idolatria em cima do Kurt Cobain, né, cara? Tudo aquilo que ele passou. Então essa música tem realmente muito a ver com isso. E também essa música foi também um tributo ao vocalista do Scream, a banda que o Dave tinha antes, que era um cara chamado Pete Stahl. E essa música, a My Hero, aliás, isso também é outra coisa que pouca gente sabe, essa música, na gravação, ela tem duas baterias diferentes, tocando simultaneamente, mas são duas baterias completamente diferentes. E o clipe de My Hero foi dirigido pelo próprio Dave Grohl, que já, né, trabalhando em trilha de cinema, ele começou a pirar com a coisa. Ele mesmo dirigiu esse clipe, né? Depois você assiste por aí, né? E também uma outra música que fez muito sucesso, que foi Monkey Ranch, que é a canção que inclusive fala da desintegração do casamento dele. E aí esse disco ele tem umas outras peculiaridades que pouca gente conhece. O Dave, ele contratou o produtor, o Gil Norton, porque ele queria um som mais cristalino para as canções do disco. E ele tinha adorado o trabalho que o Norton tinha feito com os Pixies. Só que o que acontece, cara? O produtor, cara, ele tinha um perfeccionismo que é uma coisa que enlouqueceu completamente a banda dentro do estúdio. Embora hoje o Dave Grohl ele reconheça que aquele perfeccionismo, o Gil Norton estava certo em insistir nele. Tem uma música desse disco aqui chamada Hey Johnny Park, que essa música fala a respeito do melhor amigo de infância do Dave Grohl, e eles perderam o contato durante a adolescência, e ele batizou essa música com o nome do amigo na esperança de reencontrar, de retomar o contato com o cara naquela época. Não sei se isso aconteceu, tomara que tenha acontecido. Aí tem uma outra canção desse disco chamada My Poor Brain, que nas internas o Dave ele fala que ele quis fazer uma música que misturasse Jackson 5 com Black Sabbath. Doideira, né? Tem uma outra chamada Up in Arms, que é uma canção de amor que homenageia o The Knack, que é uma banda que o Dave adora, eu também adoro, e é uma banda muito subestimada, né? E tem uma outra música chamada See You, que é uma canção que o restante da banda odiou. Até o momento em que o Dave Grohl regravou essa música com a bateria dele, né? E de uma certa forma ele usou como influência a bateria que o Roger Taylor do Queen usou em Crazy Little Thing Called Love. E aí quando ele mostrou essa nova versão, aí os caras da banda falaram: pô, agora sim, agora a música ficou legal. Curioso, né? Tem uma outra canção desse disco aqui chamada Enough Space, que ela é baseada num dos filmes favoritos do Dave, que é Arizona Dream, que aqui no Brasil saiu como Arizona Dream, um sonho americano, um filme estrelado pelo Johnny Depp, né? E foi dirigido por um cineasta muito famoso, que era o Emir Kusturica. Quem manja de cinema conhece muito bem esse nome. E essa música, cara, ela foi composta especialmente para servir de abertura dos shows da banda, né?
Tem uma outra canção aqui também, chamada February Stars, que é aquela que eu falei no começo do vídeo, que ela foi reaproveitada exatamente daquelas gravações que o Dave Grohl fez na demo, né, em janeiro de 94, junto com o Chris Novoselic. E aí foi nessa época que o Dave contratou o Taylor Hawkins, que era ex-baterista da banda da Alanis Morissette. E na sequência dessa contratação, o Pat Smear saiu. Ele caiu fora da banda, alegando que ele estava muito cansado, que ele estava exausto de fazer turnês, mas na verdade, e isso pouquíssima gente sabe, o Pat Smear, ele saiu da banda em solidariedade a Jennifer Youngblood, a ex-mulher do Dave, porque o Pat era muito amigo dela. E ele ficou tão puto com essa história que ele resolveu sair da banda, né? Porque na verdade a Jennifer descobriu que o Dave estava tendo um caso com a menina lá do Veruca Salt, né? E o Pat Smear ficou tão puto com essa história que ele resolveu cair fora da banda. E caiu fora mesmo. E na vaga dele entrou um companheiro da época do Scream, que era um cara chamado Franz Stahl. Só que esse cara durou na banda até o momento que a banda entrou em estúdio para gravar o terceiro disco. Eu já vou contar a respeito dessa história. Esse terceiro disco é de 1999 e é esse aqui, ó. O There Is Nothing Left to Lose, né? Que foi um disco que foi gravado quando a banda já estava fora da gravadora Capitol. Por quê? Posteriormente eles assinaram com a RCA, que inclusive passou a distribuir os discos anteriores da Capitol, né? Mas o que acontece? Estavam fora da gravadora, por quê? Porque rolaram umas complicações burocráticas e contratuais por causa da saída do Gary Gersh da presidência, tá? Eu já contei várias vezes aqui pra vocês, cara, existe uma série de trâmites burocráticos que às vezes fazem com que a banda tome caminhos absolutamente inesperados, que foi exatamente o que aconteceu. Então esse disco, ele é um disco que ele foi concebido sem muitas preocupações de obter assim uma repercussão comercial, mas acabou tendo um sucesso muito grande por causa do estouro de Learn to Fly. Aliás, tanto essa música como o restante do disco foi gravado em trio, ou seja, o Dave Grohl, guitarra e na voz, o Nate Mendel no baixo e o Taylor Hawkins na bateria. Porque o Franz tinha caído fora, o Pat, né, no lugar do que tinha entrado no lugar do Pat Smear. E aí o que acontece? E esse disco ele foi gravado num estúdio que foi, na verdade, uma casa que o Dave Grohl comprou, e ele montou um estúdio, e ele batizou esse lugar como Estúdio 606, né? 606, como você preferir. E esse 606 era o número do apartamento do pai dele, do pai do Dave Grohl. E era um estúdio, cara, que não tinha computador, não tinha plugin, não tinha Pro Tools, não tinha nada dessas coisas, cara, essas traquitanas. Inclusive, até hoje, é o disco favorito do Dave Grohl em toda a discografia do Foo Fighters. Aí tem uma música que é super pesada, que abre o disco, chamada Stacked Actors, que é um ataque contra tudo aquilo que ele passou morando em Los Angeles, mais precisamente ali em Hollywood, cara. E aí, pra turnê, foi contratado um outro guitarrista, chamado Chris Schiffler, e que depois virou integrante oficial da banda depois, na gravação do disco seguinte, que é o One on One. Já vou falar a respeito desse disco aqui. E aí, aconteceu uma história muito legal. No ano 2000, o Dave Grohl, ele convidou o Brian May do Queen para colocar mais guitarras numa versão que o Foo Fighters fez para Have a Cigar
do Pink Floyd. E esse entrosamento entre os dois foi tão bom que tanto o Dave Grohl quanto o Taylor Hawkins, eles foram convidados pelo próprio Brian May para fazer a introdução, vamos dizer assim, do Queen no Rock and Roll Hall of Fame, que aconteceu no ano seguinte. Que inclusive na ocasião, os dois eles se juntaram ao Brian May e ao Roger Taylor para tocar naquela cerimônia Tie Your Mother Down, né? E depois disso, o Brian, inclusive, se não me engano, quem cantou essa música foi o Taylor Hawkins, né? Não me falha a memória. E aí, depois disso, o Brian May voltou a gravar guitarras, só que agora para uma música do Foo Fighters, chamada Tired of You. E tem um detalhe, meu amigo e minha amiga. Existe uma música que o Foo Fighters não lançou até agora, que tem a guitarra do Brian May, que é uma canção chamada Knucklehead. E aí, em 2002, quando o Foo Fighters entrou em estúdio para gravar o quarto álbum, que é isso aqui, ó, One by One, o batera, o Taylor Hawkins, ele quase morreu. E aí, meu amigo e minha amiga, tá gostando desse papo? Pois é, saiba que o restante desse material está agora no nosso exclusivíssimo clube de membros, ok? Que é um grupo exclusivíssimo. Nele você vai encontrar vídeos com entrevistas, lives personalizadas, matérias especiais, as séries especiais, Aposto que Você Não Sabe, Os Meus 3 Mais, Que Falta Faz, tudo exclusivíssimo, material que você não vai encontrar no canal do Regis Tadeu normal, tá ok? Para você se tornar um integrante desse grupo seletíssimo, basta que você clique aqui no link abaixo, escolha o seu plano e você vai ter, repito, acesso exclusivíssimo a um monte de materiais e mais uma série de benefícios e toneladas de coisas bacanas, que vão desde descontos de produtos dos nossos parceiros até mesmo visitas ao backstage de shows de artistas nacionais e internacionais. Tudo exclusivíssimo para você. Então, não esquece. Clica aqui no link abaixo, escolha o seu plano e se prepare, porque você vai receber uma avalanche de material inédito que você não vai encontrar no meu canal normal aqui no YouTube, tá ok? Então não perca essa oportunidade. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essas então foram algumas das inúmeras histórias da carreira do Dave Grohl que eu tenho certeza que você não conhecia. Deixa aqui nos comentários o que você acha desse vídeo, o que você acha do trabalho do Dave Grohl, tanto no Foo Fighters quanto nessas participações todas. Ouça essas participações, esses discos, coloca aqui a sua opinião aqui nos comentários e também não esqueça de visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais como essa camiseta aqui, e também não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal, beleza? Então um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos, e eu volto muito em breve com mais um episódio da série Aposto que Você Não Sabe. Tchau!